E aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Estamos aqui mais uma vez para entrevistar um autor de ficção científica e hoje não é qualquer um, é um autor de um livro que eu li recentemente que eu, assim, coloquei nos meus favoritos, porque eu já gostei da capa quando eu vi, que é Potos, e depois, quando eu li a história, eu falei, cara, realmente o cara sabe escrever. Mas eu não vou apresentar ele, eu vou deixar que ele se apresente, porque além de escritor, ele é um ser humano, então ele deve ter outras coisas que ele faz, como ele chegou nisso. Então, Arão, é um prazer te ter aqui. E se apresenta aí pra galera. Obrigado, Michael. Prazer é meu. Bom, como eu tenho me apresentado em tempos aí de IA, né, eu gosto de começar pelo lado humano mesmo, né? Eu sou pai de família, aí tenho dois filhos, dois meninos pequenos. Sou médico também, médico clínico e intensivista, pesquisador. Trabalho aqui no HC de Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão Preto. E, mais recentemente, aí, escritor. Já escrevi há um tempo, mas que eu resolvi publicar e tirar do papel e mostrar aí para o mundo foi esse ano com Potos.exe. Entendi, massa. E então esse é seu primeiro livro publicado. Primeiro livro. Legal. Bom, para quem não conhece o Potos.ez, que esse nome é fantástico, eu gosto muito quando coloca esses sufixos, eu acho que fala. Eita, pega. Sufixo de computação. Para quem não leu, Potos.exe é uma distopia, eu acho que podemos dizer assim, onde uma IA tomou a cadeira da presidência dos Estados Unidos. Mas ela não tomou, ela foi votada, né? É uma democracia. E isso é mais legal ainda, porque se fosse só uma revolta de IA, né, que a gente já está cansado de ver, beleza, né, hackeou e tal, mas não, o ser humano colocou ela ali. Então, Aron, a primeira pergunta que eu já te faço sobre esse livro é: de onde veio essa ideia? De onde veio esse, esse potos para você criar essa história onde uma IA é presidente dos Estados Unidos? Certo. Bom, a ideia de escrever um livro quase anos atrás, acho que foi 2021, mais ou menos, 2020, se eu não me engano. Eu tinha por hábito, assim, geralmente em férias, de escrever alguma coisa, mas eu nunca tinha terminado, né? Ficava ali nos dias de férias, escrevia, mas não finalizava. Aí eu cheguei a escrever uns dois, três capítulos lá para 2020 de uma história semelhante a essa. Eu pensei, meu, se uma IA Hum. assumisse assim a presidência, né, de um país, mas era uma outra pegada, era uma história até mais internacional e com aquela pegada mais batida, né, de uma IA que teria ali um código escondido nela e que em algum momento, né, iria Aham. virar maligna. Ainda estava uma coisa muito crua, assim, e eu abandonei, depois escrevi outras coisas e também veio o doutorado e abandonei completamente escrita de ficção. Uhum. E aí, ano passado, né, lá para bem no iniciozinho do ano passado, eu acordei com essa ideia, assim, eu acordei, eu virei para minha esposa e falei, meu, preciso escrever um livro. Foi bem assim mesmo, eu acordei com essa ideia que já tinha vindo de antes, mas bem formulada, assim. Já tinha o começo e o final da história na minha cabeça. Eu falei, olha, eu quero escrever um techno-thriller, né? Eu gosto muito, né? Um autor que eu adoro muito, né? Que agora ficou muito em evidência com Devoradores de Estrelas, né? Que é o Andy Weir. Dia. Aham. E eu gosto muito dessa pegada, né? De misturar uma ficção que você olha e fala, meu, isso pode acontecer, né? Então, essa coisa de misturar com ciência Uhum. e tornar aquela ficção plausível, né? E tem um escritor que fez muito isso, que por coincidência era médico, né? Que era o Michael Crichton, que escreveu aí o Jurassic Park Jurassic Park. e tornar essa questão da ficção plausível, né? Que é o techno-thriller, é isso, né? Você é uma ficção dos 20 minutos adiante, né? Algo que pode Uhum. acontecer a qualquer momento. Então, e aí eu acordei com essa ideia, falei, olha, é uma IA presidente dos Estados Unidos,
na verdade, eu quero contar uma história, né? A saga da soberania artificial, ela é bem mais complexa, assim. É uma história internacional mesmo, mas para eu contar essa história, ela vai começar, ela tem que começar nos Estados Unidos. Eu acho que tem que ser algo plausível. Então, tem que ser um país em que aquilo ali vai fazer sentido e vai mudar o mundo por causa daquilo ali, né? E dali para Uhum. diante eu consigo contar essa história maior. E aí eu foquei mesmo nessa história e fui atrás, pesquisei, foi quase um mês pesquisando de o que que eu preciso, o que que precisa acontecer para isso se tornar verdade, né? Quais políticas precisam ser aprovadas? Precisa ter uma Uhum. emenda? Como é que isso vai funcionar? Então, como é que eu vou fazer o leitor ler aquilo e falar, meu, isso poderia realmente acontecer? E foi assim, aí eu acordei, eu sabia, eu falei, meu, eu quero que a história comece assim e termine assim. E aí eu fui primeiro criando o que a gente chama de Bíblia do Mundo, né? Eu gosto de fazer isso, eu sento, paro ali às vezes semanas, às vezes mais de um mês, no caso aí foi cerca de um mês, para eu montar a Bíblia do Mundo. Então, assim, como é que o mundo em que eu vou escrever funciona, né? Então, o que Uhum. está acontecendo internacionalmente? O que está acontecendo? Quais foram as leis aprovadas? O que aconteceu na história de 2025, né, que é 2026 que a gente está, né, agora, mas eu escrevi ano passado, até chegar lá em 2037, essa linha do tempo. Aí eu monto tudo isso e depois eu comecei a pensar mesmo na história. Aí eu pensei nos arcos, né, nos clímax. Então, tem basicamente três clímax assim, né, nesse livro. Uhum. Fechei os clímax e depois eu fui realmente enchendo a história ali com conteúdo. Nossa. E é uma história que não precisa ser tão futurista assim, podemos dizer assim, né? Só falta um pouquinho mais de desenvolvimento de pronto, que eu acho que 2037, né, que passa, 2037, né? Isso, isso. É totalmente possível, porque hoje as IA estão muito avançadas, assim, do que 2 anos atrás. Então tem um tempo curto de evolução, que evolui muito, né? Em pouco tempo evolui muito. Então, Sim. o que eu acho que o que mais me pegou nessa história também foi que não é um negócio tão irreal, né? Eu sempre brinco que eu gosto muito de história na Terra, porque eu consigo ambientalizar melhor e eu consigo me imergir naquela história e, querendo ou não, eu gosto mais. E quando é muito futurista também, eu também fico às vezes meio, isso aqui tá quase uma fantasia, né? De tão, Sim. nossa, do nada, parece uma tecnologia super, sei lá, capa invisível do Harry Potter, enfim. Mas fotos se passa numa realidade muito a nossa, assim. E até você estava falando sobre pesquisar leis e tal. Quando eu estava lendo, eu fiquei, cara, será que ele morou nos Estados Unidos? Porque até eu vi umas fotos suas em Chicago, se não me engano. E porque Não, você não sabe cheguei que você a escreveu morar. muito. Oi? Não cheguei a morar. Foi pesquisa mesmo. Pesquisar, Ah, pesquisa locais, ver. porque quando eu estava lendo sobre, porque tem, para quem ainda não leu, né, esse livro ele tem muitos personagens do próprio governo americano, né? Tantos eles têm nomes, têm ali as características deles, mas eles meio que representam mesmo as classes, os políticos, enfim, todas essas tramóias e tal. Eu falei, cara, ele sabe muito sobre como que é a política, né, dos Estados Unidos, como que funciona para aprovar uma lei, o general não sei quem, o secretário não sei quem. Eu confesso que do Brasil, eu já fico meio perdido, né? E eu falei, ou ele morou lá e realmente gostava de política americana, ou ele fez uma pesquisa muito braba para escrever esse livro, né? Foi majoritariamente pesquisa mesmo, porque no meio do livro, assim, eu percebi é, o que que eu tinha feito, assim, digamos, Aham. maior dificuldade. Falei, virei O para que eu minha fui esposa, fazer? eu ficava ali na zona, falei, o que que eu fui fazer? Por que que eu não fui para um hard sci-fi? Essa primeira versão da história, que era completamente diferente, mas tinha essa questão da IA presidente, elas Aham. passavam na 2050. Mas aí primeiro porque eu vi nesses últimos anos como é que a evolução da IA está sendo tão rápida, né? Nos últimos meses aí a gente teve surgimento de foi mais de 7 versões de
ponta, né, das principais IAs aí no mercado, e cada Uhum. uma trazendo coisas novas. Então, eu falei, não, acho que esse futuro é plausível, bem mais próximo. Próximo, né? E, e um livro que me influenciou muito, que eu li, foi ali de 2025 para 2026, que foi a trilogia do Liu Cixin, né, que é o Problema dos Três Corpos. Não Ah, sei se sim. você já leu, tem a série Não, também. ainda não. É, e foi, assim, aquele livro me pegou muito, assim, porque ele é bem isso, né? O livro um ele é quase, ele é um techno-thriller também. Ele se Uhum. passa nos tempos atuais e é uma coisa bem plausível, né? Ele também volta no passado, é bem legal isso, né? Ele mostra ali a Revolução Chinesa e aí né, a cientista que lançou a mensagem lá em direção ao Sol, porque eles descobriram que o Sol amplificava a mensagem, aquilo foi para o universo e depois o universo respondeu, né? Uhum. E então o primeiro livro ele é bem realista, assim, ele tem algumas tecnologias ali, né, inventadas que puxam para esse lado da ficção científica. E aí no livro 2 e no livro 3 ele viajou, assim, é um negócio que expande a sua cabeça quando você está lendo o primeiro livro, você fala, poxa, eu acho que o 2 e o 3 vai acontecer assim, vai ser a guerra, né? Os Uhum. alienígenas vão chegar aqui na Terra e a gente vai se preparar para a chegada deles, vai ser a guerra. E a coisa se desenvolve de uma forma inimaginável, porque ele vai para esse lado de hard sci-fi, um pouco de space opera, e então ele testa estilos, né? E é uma coisa que eu estava finalizando ali o Potos, e apesar de eu já ter a história mais ou menos da saga montada, é algo que eu tinha dúvida, falando, "Meu, será que eu fico no realista ou eu passo para uma coisa mais hard sci-fi, consigo viajar um pouco mais assim Uhum. na imaginação?" Então foi uma dificuldade. Eu escolhi, né, o Techno Thriller, mas era isso. Eu ia escrever qualquer coisa, eu tinha que parar e falar, putz, como é que funciona isso aqui? Mas espera aí, isso aqui tá muito clichê, ou não, isso aqui tá muito viajado. Uhum. E aí eu fui criando essa forma que eu espero ter conseguido, você me conte aí, né, de criar essa história que ela começa pequena, não pequena, porque já é um evento grande, né, a eleição Sim. de uma IA para presidente, mas e aí o plot ele vai se engrandecendo, né, aos Uhum. poucos. E a ideia é que agora, né, já estou aí com 7 capítulos do segundo livro, a coisa Opa, vai sempre aumentando de proporção. top. Você disse que não escreveu pensando em ser futurista e tal, mas a verdade é que quem lê vai entender. Não precisa ser futurista esse livro. Ele é uma ficção científica, sim, mas ele faz uma coisa que, para mim, é quando o livro de ficção científica vence ali, que a gente vê que foi bem escrito e tal. Até uma das coisas, tem outro fator também que eu vou falar depois, que é falar sobre a humanidade. Então, cara, a premissa é uma IA se tornou presidente dos Estados Unidos. Para quem não leu, acredite, isso não tem a menor importância. O mais importante ali é como os humanos, como a sociedade é, reagiu a isso. E isso é uma coisa que eu gosto muito quando a ficção científica faz. Tipo assim, beleza, inventaram a máquina do tempo, né? Igual a H.G. Wells lá na máquina do tempo, e ele foi para ano 8000 e não sei o quê. Beleza, e aí? O que que o autor vai desenvolver com isso, além dessa história imaginativa? Porque é aí que entra a ficção especulativa, né? Que é quando a gente faz a gente pensar e tal. No caso do H.G. Wells lá, ele escreveu sobre. Não sei se você já leu A Máquina do Tempo. Já, Ele escreveu dos Eloys, dos Morlocks, sim. né? Toda uma sociedade desenvolvida diferente, dependendo da realidade que elas teve, a gente já começa a pensar, enfim, na nossa própria vida. E o seu livro faz isso, porque, até não sei se é spoiler, mas, galera, vai ler, só vai ler, independente do que eu falar aqui. Você não dá muito palco para IA. Eu reparo que tem meu Deus, esqueci o nome A dela. Lucy, A a Lucy, Mara, a Mara e o outro, o nome dele é bem Sunil. diferente. Sunil. O Neil. Eu confundi, eu tava lendo Sutil. Você dá um palco maior para esses três personagens principais que são humanos, que estão
né, ao redor dessa história toda. Isso faz a história ficar mais palatável, mais interessante, porque a gente vê como que um ser humano está reagindo àquela história, não a máquina. Porque uma máquina assim futurista, igual é a Elektra, né? Depois eu quero que você me fale se foi inspirado na Elektra da Marvel. Ela é uma máquina, então tipo você não se surpreende se colocar duas IA conversando, né? Eu já coloquei dois chat GPT para conversar esses dias, foi muito engraçado. Mas eles estão reagindo a códigos ali e tal. Mas essa pegada de desenvolver a humanidade nessa história futurista é sensacional. E uma outra coisa que eu gostei bastante do seu livro, inclusive quando eu estava lendo ele, eu escrevi uns 4 artigos para o site que desencadeou, assim, sabe, ideias e, cara, é verdade, tem que falar sobre isso. Então, antes de falar do o seu livro despertou 4 temas de ficção científica para eu falar. E uma delas, né, não é tão de ficção científica, foi aquele Show Me, Don't Tell Me, que é você criar uma história que o leitor não imagina o autor escrevendo. Porque para mim, se eu tô lendo uma história e eu imagino o autor escrevendo, não vai. Tem alguma coisa errada ali. Você não consegue ler um diálogo e sem ler o disse fulano de tal, já saber quem está falando, você não consegue realmente se prender na história. Você imagina o cara ali escrevendo. E quando você for escrever fotos, você pensou nisso? Você fez esse estudo mais teórico da escrita? Ou você, tipo, foi uma coisa meio que orgânica mesmo e quando viu saiu essa maravilha linda aqui? Teve um pouco das duas coisas, né? Eu preciso ler muito ainda, viu, Marco? Assim, acho que de ficção. Eu lia muito quando adolescente, né? Também acho que ali na faculdade eu lia bastante ficção. Já li muitos, assim, dos clássicos. Até o próprio Asimov, né? Fundação. Apesar de não ter Aham. nada a ver com a história, mas você que já leu, você sabe, ler o meu livro. Mas aquela questão da psicohistória que o Asimov explora Uhum. na Fundação, né? Sim. Isso me pega muito e o meu livro tem um pouco desse conceito. Mas, assim, depois, na época de faculdade, depois de formado e agora doutorado e tudo, eu fiquei um tempão, assim, sem ler ficção. Lendo só coisa de medicina, né? Só coisa do trabalho mesmo. E recentemente, faz que, uns 3 anos que eu peguei, botei meu Kindle para jogo antes de dormir ali, minha esposa virava pro lado dormir, eu ficava lá do lado dela, Sim. né, com dor no braço, mas ali lendo uma horinha pelo menos todo dia. E foi onde eu resolvi voltar. Eu falei, cara, eu preciso escrever. Mas eu tive muita influência, muitas das minhas influências foram séries, porque eu sempre gostei de filme, série, muito, muito, Uhum. muito mesmo. Acho que é por isso a influência aí americana no caso, né? Sim. Seria muito mais fácil eu escrever história brasileira pensando na política que a gente conhece melhor, só que também acho que é mais complexo Uhum. do que a americana. Sim. Mas eu, duas séries que eu gostava muito era, não sei se você conhece, The West Wing e o House of Cards, Não. que eu li há muito, muito tempo, que mostra esses bastidores, né, da política americana. The West Wing era uma série que passava ali de madrugada, naquelas séries que passavam 1 da manhã no SBT, né, muitos anos Aham. atrás. E eu lembro que nas minhas férias do colegial ali, eu ficava assistindo todas aquelas séries, até de madrugada. E The West Wing era muito legal. Era que mostrava, era o presidente e mostrava essa questão da ala oeste da Casa Branca, né? E Eu amo era, filme e série de Casa Branca, essas coisas. e era isso, era o jogo político, era os bastidores, era essas intrigas. E quando eu falei que eu acordei com essa ideia do livro, foi era isso. Eu falei, meu, eu quero montar uma história de uma IA presidente e eu quero seguir duas linhas. Uma na presidência, mas alguém muito próximo ali, né? Nesse primeiro momento eu não tinha ainda ideia que seria a vice-presidente, né? Depois eu acabei decidindo por criar a personagem da vice-presidente e seguir ela, mas alguém próximo da Sim. Eletra. Porque eu queria alguém sentindo as pressões, conversando com ela. Perfeito. Eu gosto muito de filosofar, assim, então eu queria incluir muita coisa de filosofia, desses questionamentos de, é vida, não é sem ciência, consciência, mas tudo de forma orgânica, né? O que você falou, não pode ser um livro que você pega, que você está lendo ali um relato, né? Sei lá, um livro de filosofia, algo vazio, Uhum. assim, né? Tem que fazer sentido para a história.
Então, aí eu fui pensando, não, eu quero um personagem que esteja ali nos bastidores do poder, que ele vai ter o contato com os políticos, ele vai ter o contato com a Electra, tem que estar lá dentro. E um outro núcleo que vai ser o núcleo do submundo ali, né? E aí eu, pensando aí nas influências, acho que de mídia mesmo, de série, tem é, como é que chama, gente? Fugiu o nome lá do... O quê? ah, aquele cara que fez o Fred Mercury. Mas é sci-fi? É, de... Né, o iRobot, Bom, enfim, Ah, depois você lembra, né? isso. E Dan Brown, né? Assim, que acho que de escrita de livros, que é o Código da Vinci, né? O Anjos e Demônios, Aham. o Mr. Robot, lembrei, Mr. Robot. Eu tava Ah, com sim, sim, iRobot na sim. cabeça, o Mr. Robot Mr. Robot é influenciou muito bom. bastante. E de livros, assim, o Dan Brown, que eu sempre gostei muito dessa questão de decifrar códigos, né? De ir descobrindo coisas. Então, essas foram, assim, minhas maiores influências. Então, para o núcleo investigativo, eu queria isso, né? Eu queria ter essa coisa, assim, de decifrar códigos, e acho que esse ambiente de falando de computação e a proporciona isso muito fácil para a gente. E queria esse outro núcleo político e que eles, né, isso fizesse sentido na história e que eles se encontrassem. Bom, é isso que eu tentei. Agora foi uma dificuldade para mim. No começo, eu fui apagando muita coisa, né? Eu revisei esse livro acho que, sei lá, 6, 7 vezes. Aham. E até estava comentando com você, passa muito erro. Essas primeiras versões que eu lancei, muita gente comprou, saiu com muito errinho ainda, muita coisa que depois você vai revisando, revisando Já vai e afinando, né? passa, e passa. Mas a parte da história mesmo, esse do show Don't Tell, eu tive muita dificuldade. Porque você quer escrever ali, tipo, você fala assim, ó, o cara, nesse momento, ele está triste. Aham. Mas não E pode aí ser você assim, fala, né? meu, não, você tem que, na fala dele, tem que mostrar que ele tá triste, né? Mas é algo Sim. que eu fui afinando. Tanto que você É. percebe que acho que o meu estilo de escrita ele foi mudando, né, ao longo do livro. Eu acho que era essa a intenção, né? O começo, os primeiros capítulos um pouco mais denso e conforme a história vai desenvolvendo, uma coisa um Uhum. pouco mais Sim. fluida, mais rápida. Acho que é algo proposital pela narrativa mesmo da história e algo também que eu fui aprendendo ao longo, né, É, da eu escrita. percebi isso nas 5 primeiras páginas, eu até fiz um history quando estava lendo, que eu vi que eu comecei a entender a Lucy enquanto ela falava de um problema renal que ela teve, esperando uma bebida no bar. Falei, cara, esse cara aqui sabe escrever. E o que mais eu fiquei de cara é que eu sou da área da medicina também, e eu sei como que a vida da saúde é muito puxada. E falei, o cara é médico, que já é um negócio assim, além do, né? E escreve bem assim, tipo, como se fosse uma pessoa que só escreve, sabe? É, eu não sei explicar. Quem leu também, comenta aqui, mas você cria uma atmosfera ali muito imersiva, né? De uma forma que eu acompanho no próprio Asimov, que você citou, ou até autores nacionais, né? Que eu sempre recomendo, sempre vou falar do Fernando Couto Magalhães, o Instituto Hawkins e as Anomalias do Tempo, que são livros que você olha assim na estante e fala, cara, como foi bom ler aquela história. E eu que tenho memória de peixe, eu sei que daqui 2 anos eu vou ler e vou ter as mesmas emoções, ou emoções, caraca, é verdade e tal. Porque tem um plot, né, ali pro meio, pro final, que meio que explica todo esse universo e deixa a história mais saborosa, né? E você fica, cara, é verdade. Nossa, e eu sou o cara da conspiração. Eu até parei de ver um pouco esse tempo atrás, porque eu tava ficando meio louco vendo pirâmide com olho em tudo. E eu sou o cara que gosta desse negócio de conspiração, mas agora eu tô numa vibe mais saudável disso, sabe? Porque eu acredito que o mundo, sim, é controlado por um grupo de pessoas e tudo isso, e tem muito disso nesse livro, sabe? É, essa não é nem conspiração, né? É uma relatação de como é a vida, né? Sim, é isso que você está falando, né? Sem ser spoiler, né? Eu meti um capítulo ali no meio para todo mundo entender que é quase uma tese, né? Uhum. Esse capítulo eu escrevi ele até bem antes, assim. Não foi no iniciozinho, não, mas ainda acho que estava lá indo pro 10º capítulo, mais ou menos. Eu falo, meu,
Eu até já escrevi ele antes, falar isso aqui vai ser o capítulo que vai acontecer logo depois desse clímax que eu já tinha definido também. Aham. Eu falei isso, putz, eu vou meter aqui uma tese de doutorado no meio do livro, assim. É um capítulo curto, mas que ele explica bastante coisa. Mas é isso que você falou, né? Eu acho que também é um pouco daquilo que eu falei da psicohistória, né? Do Asimov lá na Fundação. Eu acho que o futuro, né? Ele pode ser previsível, né? É que o Asimov, ele traz isso, né? Que são os matemáticos, os estatísticos, Uhum. que eles conseguem. Ele pega aquela questão da dinâmica de fluidos, né? Então, se eu vejo ali uma piscina e faço uma movimentação nela, eu não consigo prever onde que a molécula de H2O vai estar daqui a pouco, mas eu consigo Sim. prever o fluido, né, como um todo, né, qual que vai ser a movimentação esperada. Então ele fazia isso, né? Se eu tiver bilhões de pessoas, as populações se comportam como aí fluidos, então você consegue prever o futuro não de uma pessoa, mas da população. Então, vai surgir um líder de tal forma, vai Uhum. acontecer um conflito por causa disso. Então, como eu falei, isso sempre ficou muito na minha cabeça. E eu acho que com as IAs, e com essa capacidade computacional que está avançando, é algo muito plausível, porque acho que você tendo as variáveis, você consegue prever com uma probabilidade muito alta o que que vai acontecer, né? E é o que a Sim. gente vê no chat GPT mesmo, né? Os Large Language Models, que eles preveem, né, o próximo token com uma probabilidade altíssima e fica uma conversa fluida, né, Natural. hoje em dia. Uhum. Então, foi daí que surgiu mais ou menos essa premissa, né, desse desenrolar da história e você Massa. vê depois, né, mais ou menos pro meio do livro. E a maioria dos livros que eu leio, na verdade, quando a gente fala de IA, né, a gente imagina que sempre, até eu falei sobre isso esses dias, a IA ela existe, ela é lá toda desenvolvida, potente, eficaz, mas sempre tem alguém controlando ela, né? Foi desenvolvida por alguém para fazer alguma coisa. E o massa do seu livro é que esse ponto, tá, eu vou dar um spoiler. Galera, se você não gosta de spoiler, para aqui, vai ler, depois você volta. Mas aqui é um assunto interessante de conversar. Esse ponto, essa IA que você criou, ela foi criada por uma pessoa, vamos colocar assim, do bem, né? Uma pessoa que queria o bem da humanidade. E o fato dela não ser controlável pelas, pelo lodo ali da política, que tiveram os opositores, né, que ficavam inflamando a população para não votar, e depois que venceu, para derrubar, fazer o impeachment e tal. Tem a Marta, é Marta, né? Eu esqueci, meu Deus. Mara, A Mara. Tem a Mara que fica entre apoiar a Electra, que ela acredita, e também fazer o lado dela com os políticos ali, uma coisa muito humana, né? Tipo, a Marta, ela não. Outra coisa também. A Marta, ela não foi uma personagem escrita, tipo, não. Ela vai ser a justiceira perfeita, que não vai titubear, que não vai errar. Não, ela foi humana. Ela sentiu, ela pensou nela também, que a gente às vezes é egoísta, mas também pensou no povo, enfim, foi para outro canto. Mas a sua IA que você criou, ela não tem essa possibilidade de alguém controlar ela e usar como fantoche para controlar tudo, né? Isso foi muito massa quando eu estava lendo assim. Quando você já pensou na IA, você já pensou nesse modelo de IA não controlável ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente? não, pensei. Que eu vejo isso, né, no dia a dia, assim, como médico, a gente vê bastante. A gente já usa hoje, não só do lado da IA em si, mas até antes disso, né? Scores, algoritmos, que foram validados com dados de outra população, por exemplo, né? E às Uhum, vezes a gente usa isso como uma verdade. Nossa, eu vou fazer aqui um score para calcular o seu risco de ter um infarto em um ano. E uhum, às vezes esse score, os dados que originaram aquele score foi a população americana ou europeia. Então, a gente aplicar isso, assim,
o software em si, ele não tem culpa nenhuma, assim, né? Ele foi treinado com aqueles dados, então ele não está Uhum. mentindo, ele não está sendo racista. É uma coisa que se discute hoje, assim, o racismo, né, na área médica, por exemplo, né, a gente tem muito pouco dado de população negra, muitas vezes, população latino-americana, todos os Uhum. estudos, a maioria são em língua inglesa, então tem muita coisa discutível, né, nessa área. E a gente usa isso e toma muitas decisões baseadas em dados que não foram realmente estudados, treinados na nossa população. E a IA é isso também. Tá? Não é que ela vai mentir, ou que ela é mentirosa, ou que ela vai enganar, mas ela foi treinada, às vezes, com dados duvidosos. Sim. Então, eu quis justamente pôr isso, tá? Essa IA, né, que era a ideia aí dos fundadores, né, dessa IA, que ele já sabe mais a fundo, assim, esse plot, mas eles queriam uma IA ética, né? Mas o core dela é a Constituição Americana. Também não sei se isso é o melhor, né? A Constituição Americana, ela é velha, né? Uhum. Antiquada já, mas é o core dela, é aquilo que ela precisa seguir e obedecer. E isso vai abrir margem para uma discussão agora, né, nos próximos livros, que eu vou abordar uma coisa a nível mais mundial, mas é justamente isso, né? Você pode ter uma IA messiânica, você pode ter uma IA cujo objetivo seja preservar a vida a qualquer custo, inclusive destruindo o ser humano, né? Você Uhum. pode, vai depender de como ela foi treinada, de como ela interpreta, que é o problema que a gente viu esses dias aí, né, do modelo do ChatGPT que escapou lá, né, Aham. para tentar bater a meta dele. Eu coloquei isso no livro, né? Uma hora Uhum. que a Electra ali começa, perguntam sobre os pecados, né, da IA, e ela fala justamente isso, que é você perseguir o seu objetivo a qualquer custo, esquecer de todo o resto. Então, se o objetivo dela é, vamos supor, sei lá, diminuir a dívida pública, às vezes ela pode colocar isso na Cortar a frente de saúde. tudo, e os fins justificam os meios, né? Sim. Então, e esse é o problema da IA e é o que aconteceu com o ChatGPT. Então, assim, você pode falar para a IA, olha, preserve a vida na Terra, a biosfera. Tá, o ser humano está destruindo a biosfera, então vou matar o Então eu ser vou humano. destruir o ser humano. Bom, a gente estava falando então da IA obedecer os programas que ela foi feita para obedecer, né? As diretrizes. E se a IA não tivesse essa limitação que foi colocada no seu livro, ou no seu livro que tem, você acha que ela seria uma ferramenta para uma política melhor ou uma ferramenta para uma corrupção melhor? É, depende de quem a projetou, né? Acho que essa que é a ideia da IA. Porque assim, né, a IA até saiu uma encíclica, né, do Vaticano, né, do Papa Leão sobre isso, né, falando que a IA não é neutra, né, ela é treinada em uma base de dados e conforme o dado com que ela foi treinada, ela, ela vai tomar aquelas decisões. Isso a gente está falando da IA que a gente tem hoje em dia, né, que quando a gente fala de IA, existe a IA estreita e a IA geral, né, a IA estreita é o que a gente tem hoje, por mais sensacional que pareça aí o ChatGPT, o Claude, enfim, os Large Language Models de hoje, eles são muito bons em fazer aquilo que eles foram treinados para fazer, né? Então, a IA geral, que seria aquela próxima inteligência humana, aquela IA capaz de aprender algo e usar para outra coisa. Isso ainda não existe, a gente ainda está a priori distante disso, né? É que como o crescimento está sendo exponencial, tem gente que acha que isso é impossível de acontecer, né? Muita gente, inclusive dentro da área de computação, que entende muito mais que eu, mas muitos outros acham que não. Por quê? Porque a gente chegou num ponto que a própria IA já está treinando ela mesma e melhorando ela mesma, né? Então, por isso que esse crescimento tem sido exponencial. E é um ponto também que já nenhum ser humano mais consegue entender 100% do que acontece ali dentro, né, da IA. Como é que ela faz aqueles cálculos, como é que ela chega a decisões. Então, o livro, ele vai um pouco mais além, assim, porque na minha história a gente está considerando a Electra, por exemplo, uma IA geral, né? Uma IA que
se confunde com ser, né, que a gente chama de ser vivo. E o Sunil, eu trouxe o personagem do Sunil justamente para trazer essas questões, né, esses questionamentos aí mais filosóficos. Uhum. E é o que ele fala ali numa palestra, né? Na verdade, a gente nunca vai ter certeza, né? Hoje em dia até já existe algumas dúvidas, né, se a IA pode ter alguma forma de consciência ou se ela está simplesmente imitando, né, ou algo que é aquela teoria do quarto chinês, né? Então tem gente que fala que a IA nada mais é do que aquela teoria do quarto chinês, que é como se você pegasse um quarto fechado, colocasse uma pessoa lá dentro que não entende uma palavra de chinês, mas lá dentro ela tem um manual com todos ali os símbolos chineses e o que fazer. Aí uma pessoa do lado de fora passa uma folha de papel para ela ali dentro, um escrito tudo em chinês. Ela não entende nada daquilo, mas ela olhando o manual, ela consegue ler, né? Olha, se eu tiver esse código, eu devolvo esse. Se eu tiver esse símbolo, eu devolvo esse. E aí ela devolve na outra porta aquele papel. Quem está lá fora olha aquilo e fala: Nossa, essa pessoa que está aí dentro sabe chinês. Respondeu tudo certinho. Mas na verdade, quem está lá dentro não sabe coisa nenhuma, ela está seguindo o manual. Então, o que a gente tem hoje, a priori, é isso. Né? A IA, ela está seguindo o manual, ela imita, mas ela pode até parecer ter consciência, mas ela está seguindo o manual. Mas tem gente que acha que a gente nunca vai sair disso, por mais que ela pareça ter sentimentos ou pareça ter entender, na verdade ela está seguindo o roteiro que ela foi treinada, né? Então, mas isso é algo que a gente nunca vai saber, vai ficar essa dúvida. Tipo, eu não consigo garantir que você, Michael, pensa igual eu, mas eu suponho que você é um ser humano, você tem aí duas pernas, dois braços, uma cabeça, um cérebro, então você é semelhante a mim, então eu acho que sua cabeça deve funcionar parecida comigo. Então, quando eu estou pensando, eu imagino que você também deve pensar de uma forma parecida. Agora, quando a gente está falando de um ser artificial, a gente sempre vai ter essa dúvida. Acho que certeza, certeza mesmo, a gente nunca vai ter de quando ela atingir a senciência, né? Até o seu livro ele faz um questionamento, né? Legal, também foi um tema de artigo que eu escrevi, que foi se a IA fosse senciente, a gente trataria ela diferente, né? Ou a gente trataria ela. É, porque muda tudo, né? A gente pensar assim, numa IA hoje, que você escreve lá em caixa alta, me devolva essa planilha, nananã, e se, cara, e se ela fosse ciente, eu vou ser um babaca, porque eu não falo assim com as pessoas. Então, esse foi um questionamento muito massa que o seu livro levantou. E, já levando a outro gancho, no começo eu falei que o seu livro era uma distopia. Porém, pensando agora, eu não sei se ela se enquadraria bem numa distopia. Porque geralmente uma distopia tem um viés mais ditador, assim, né? A gente tem lá o 1984, a Calocaína, que é sempre o Estado opressor para cima do povo ali. E o seu livro, o Estado é o povo que se oprime. É, eu li Autópsia Carioca, do Vinícius Canabarro, e é justamente isso, é uma distopia que o povo oprime o próprio povo, né? O governo só vai na laia ali para ganhar dinheiro. E o seu livro, na verdade, eu não acho mais agora pensando assim, se ele é mesmo uma distopia, mas também não é uma utopia, né? Talvez ali uma realidade. Você acha que a sua história é escrita numa ditadura, num governo opressor, onde não existiu ali o processo eleitoral para IA assumir aquele lugar? Você acha que você ia conseguir transmitir a mesma mensagem, a mesma vibe, a mesma subcamada que você passou com o POTUS? Não, acho que não, porque é, justamente eu queria escrever algo assim original, né? Então, quando eu acordei com essa ideia, pensando nesses plots, nessas duas narrativas que se unem, cada uma se passando ali num local diferente, né, para o leitor ir acompanhando aquilo, eu, eu queria falar, meu, eu não quero escrever mais do mesmo, né? Eu não quero escrever uma história que já exista. Você tem lido aí alguns dos meus contos, né, que eu publico lá no seu site também. Eu só sento para escrever se for para ser algo assim que é diferente, assim, algo que eu acho que é original, pelo menos. É óbvio que eu nunca li tudo, então às vezes eu escrevi algo que uma pessoa ou 10 outras pessoas já escreveram, mas aquilo que para mim na minha cabeça fala, putz, eu nunca li isso, parece ser algo
legal, assim, original, que outras pessoas vão curtir. Então, é isso, eu não queria ser mais do mesmo. Então, o que que eu preciso fazer para ser diferente? Então, isso não é um spoiler do meu livro, né? Até na sinopse está lá, não é um livro sobre uma IA vilã. Já Uhum. que a gente está tratando a IA como uma inteligência geral, né? Uma IA como um ser mesmo, essa possibilidade de da gente ter criado um ser, então nós somos criadores dessa criatura, né? E aí a gente vai ter que começar a ter esses questionamentos éticos em cima disso, né? Então vamos tratá-la como ser humano, vai cobrar, isso não traz no meu livro, né? Mas a gente vai cobrar imposto, né? Da IA, vai, certeza que algum político ia pensar isso. Mas, então, o que eu não queria, assim, a minha saga como um todo, acho que aí se eu começar a contar muito, aí sim vai ser spoiler, né? Acho que perde um pouco, talvez, a graça pro leitor que ainda não leu o livro, mas a minha saga como um todo, eu queria pegar esse momento da transição, porque os livros de ficção, ou eles vão já para um futuro muito distante, então, o hard sci-fi, igual a gente falou, não que seja fácil escrever isso, mas você tem muito mais liberdade criativa, né? Então, não preciso sair ali pesquisando lei, não sei o quê, eu posso criar o governo da forma que eu quiser. Uhum. Ou eles mostram aquela transição muito abrupta, como é o Exterminador do Futuro, por exemplo, né? Então, ali criou a IA, a Skynet da noite pro dia virou a chavinha e resolveu matar a humanidade. Pronto. Eu queria uma coisa mais realista. Então, as mudanças, elas tendem a ser, não sei, cai um meteoro na Terra, né, ou uma coisa mais catastrófica, mas elas acontecem devagar. Então, eu penso que a gente pode realmente entrar numa era de soberania artificial, que a gente vai começar aos poucos a delegar funções executivas para as IAs, né? Então, eu acho que não, eu extrapolei um pouco, óbvio, colocando a presidência, mas eu imagino CEOs de empresa, de algumas empresas como IA. A gente viu aqui agora, em março, nas eleições colombianas, uma candidata IA, né, participando da eleição. Isso aconteceu também na Inglaterra um tempo atrás. Então, eu acho que é bem plausível disso acontecer se as IAs continuarem evoluindo da forma que a gente está vendo. É. E eu quis mostrar essa transição da humanidade. Então, a gente está. Como é que vai ser essa transição? Não, não é já mostrar lá no futuro, por exemplo, é, que vai ter uma ditadora IA, por exemplo. Uhum. Mas essa transição e o que que a humanidade pode fazer para ou seguir esse caminho ou alterar esse caminho. Então, como é que as pessoas vão enfrentar essa mudança da soberania artificial, né? De passarem a ser governadas por inteligências artificiais. Nossa. Até porque, se a gente pensar, né, num governo, não precisa necessariamente o governo usar a IA para, de forma indireta, a IA comandar aquela nação. Se a gente vai pensando na ficção científica, para um cyberpunk, onde as corporações mandam nos países, né, logos trocados, bandeiras trocadas por logos, se essa empresa é pautada, usa IA, o CEO é uma IA, né, só tem o cara ali de fantoche, automaticamente quem vai tomar as decisões ali é a IA daquela empresa e no caso ali o governo não vai ter culpa entre aspas, né? Se a gente imaginar um mundo cyberpunk. E isso já acontece, porque as empresas têm são mais ricas que os governos, têm muita influência, né? Eu acho que se a Amazon chegar num país pequeno, que está endividado até o talo, e falar, não, eu vou injetar dinheiro aqui, mas para isso tem que mudar a lei e tal. Vai acontecer isso, se não aconteceu ainda. Então, se a IA não chegar por um jeito, ela vai chegar por outro. Esses dias eu vi um parlamentar lá, aqui no Brasil, que foi ler a defesa dele lá, numa votação e tal, e ele começou lendo lá claro, aqui vai uma declaração mais não sei o quê, que é aquele comecinho com o chat, dá, né? E tipo, cara, meu Deus, o cara não conseguiu escrever até o negócio que ele está defendendo para votar. Então, É, ao mesmo tempo, se a gente deixar uma IA avaliar, pode ser que melhore, né? Porque se as pessoas às vezes não estão sendo capazes, e usar a IA que usa uma
uma mente colmeia, né, com vários dados e comparações e tudo, pode ser até mais eficiente nesse ponto, eu acho que seria bom, né? Já que Isso. não conseguem pensar e não conseguem fazer um raciocínio e, infelizmente, colocam qualquer um na política e no poder, no sentido de intelectualidade, né? Nesse fato, pode ser que a IA poderia salvar, né? A minha ideia é justamente essa, né? Porque se a gente for pensar nos futuros possíveis, tem aqueles muito otimistas que pensam que a IA vai ser uma ferramenta de suporte aí para todo ser humano, que vai melhorar nossa eficiência. Às vezes a gente vai mudar toda a relação aí, vai ter que repensar, né, como é que funciona a economia global, as pessoas vão ter um salário mínimo, né, vão poder investir ali nas coisas mais humanas, vão poder fazer arte enquanto as IAs vão trabalhar lá nas fábricas e isso vai gerar uma renda global. Tem gente que pensa mais nessa utopia e tem essas outras possibilidades de todo mundo, né, perder emprego e déficit de capacidade cognitiva, porque a gente vai deixar de pensar mais por conta própria, de essas possibilidades, né, de uh, ditador, né, uma IA ditadora, ou das distopias, enfim, opressão ao ser humano e coisas nesse sentido. Então, são dois futuros muito distintos e quem decide é a gente, a forma que a gente vai, porque a gente que programa ela, né? Então, assim, a fonte dos dados é a gente. E por isso aí que meu livro ele vai para essa linha. Eu quero mostrar justamente essa transição e as pessoas reagindo a isso. Agora, qual caminho que isso vai virar, aí é segredo e vai ficar para os próximos livros, né? Mas é uma, de certa forma, uma inversão das leis da robótica ali, né? Do Asimov. O Asimov, ele põe ali, né? Não pode matar, né? O humano, não pode machucar o ser humano. Eu acho que é o contrário. Eu acho que talvez aí ela pode ter chegado como ela é o freio da humanidade, né? Então, assim, às vezes o ser humano vai ter que perceber, falar, opa, se a gente continuar assim, a gente está acabando com tudo, com o meio ambiente, com o planeta, com todas as coisas, inclusive com a nossa sociedade, com a nossa civilização. Talvez a IA que vai botar como uma super inteligência e que consegue, né, Aham. ver tudo mais à frente, e ela vai ter que, o ser humano vai ter que perceber, falar, ou a gente continua assim e a gente vai ser tirado da equação, ou a gente vai ter que aprender a conviver e a pensar melhor em nós como civilização. Então, é algo nessa linha aí, dentro disso eu pretendo escrever essa história com esses personagens, né? E uma coisa bem legal, até se falando assim, de continuar a história, é que geralmente eu termino um livro que eu vejo que tem continuação, e a primeira pergunta é: precisa? Precisa de continuação? Tipo, ah, tá, você vai contar outra história com esses personagens, ou você não foi resolutivo nesse primeiro capítulo, nesse primeiro livro, e aí você quer esticar, e pensando, falando com o autor, né? E o seu livro, eu nem me liguei, falar bem a verdade para você, quando eu estava lendo, que era o livro um. Eu nem pensei nisso. Quando eu terminei o livro, eu falei, uai. Aí eu olhei assim, eu falei, é verdade. Livro um. E você termina de uma forma que quem lê só esse primeiro volume já vai ter assim um divertimento, um aproveitamento incrível. E se não quiser ler nunca mais a continuação, que vai ser um erro terrível, vai ficar bem. E ao mesmo tempo você criou a base para um universo muito Isso. expansivo e que, só não sei se é spoiler, mas esse livro se passa nos Estados Unidos. O próximo, eu vejo histórias se passando em cada país. Um livro no Brasil, um livro na Romênia, um livro na França, porque você criou uma base, personagens que eu acredito que não necessariamente eles precisam continuar na história. Esse é o maior exemplo de quando um autor cria um universo bem construído. Os personagens, eles são para o universo, não o universo são para eles. E isso é muito massa, porque se você não gosta de um personagem, de um protagonista, cara, você vai ler o outro livro pra quê, né? Você fica, pô, mas eu nem gostei muito daquele personagem, achei ele meio babaca, achei ele meio bundão, e aí eu vou ler outro. Não, você criou um universo que justifica realmente ter outros livros e as pessoas quererem ler.
porque o universo é bom. Dane-se se aqueles personagens vai estar lá ou não, embora eu gostei muito da Lucy, achei ela do caramba, gostei muito da Mara, mas se eu começar a ler o segundo livro e não existir eles, eu não vou sentir que tá faltando alguma coisa. Porque só Não, aquilo que era que você, só a ideia que você colocou na cabeça já é, assim, sensacional. É que às vezes quem não leu pensa assim, ai, Marco, mas tá, uma IA que é presidente. Não, não esquece isso, esquece, vocês têm que ler para não, entender que é muito mais além disso, né? não, fico feliz aí com as palavras, Michael. Acho que é porque é o que eu queria mesmo passar, sabe? Quando eu comecei a escrever, eu tinha essa ideia da possibilidade de universo, mas eu foquei muito no livro. Então, eu desenhei o livro, um livro para ter início, meio e fim. Hum, Eu falei ali no início para as pessoas, falei, olha, igual você falou, se não quiser nunca mais ler nada, nem eu tinha essa certeza de que eu ia ter forças ou vontade ou que ia dar certo fazer outros livros. Mas era uma prioridade minha. Falei, eu quero um livro que funcione bem sozinho, que eu tenho uma ideia geral do rumo que a história vai tomar, mas eu não tenho isso desenhadinho certinho, porque como eu falei, eu penso mais na Bíblia do mundo primeiro, né? Então eu tenho essa ideia global dos fatos que eu espero que vão acontecer no futuro aí do livro. Mas eu não tenho desenhado ainda na minha cabeça como isso vai acontecer, ou como eu vou contar essa história, né? Que é aí que é o legal, que você vai contar essa história mundial pelos personagens, por coisas que estão acontecendo com eles. E uhum. essa que é a dificuldade, mas que também é a coisa mais legal. Então, assim, quem quiser só ler esse livro vai ficar super feliz, eu acho, vai ter uma história com início, meio e fim. E quem quiser dar continuidade, eu tinha essa dúvida também, eu falava, será que eu vou para mais no futuro, um futuro mais distante, outros personagens? E no fim eu fui pensando muito ali, e eu. Não, então a história do segundo ela se passa 2 anos depois do término desse aí, para você ter uma ideia. É 2039, e vai expandir muito o personagem, muitos outros personagens, né? Mas os principais aí continuam nela. Massa. São 2 anos que dá tempo de ter acontecido algo para justificar o segundo livro de cara, assim, né? Se terminasse e já começasse outro ali naquela mesma linha do tempo, para quem leu vai entender o que eu tô falando, às vezes não ficaria tão plausível, né? E esses 2 anos eu acredito que é mais que o suficiente para entrar numa segunda história com um background, com uma base realista, né? Por mais que a gente esteja falando de uma ficção científica. Sim. Bom, para não se deixar aqui, cara, eu tenho 99 perguntas para fazer para você. Ficaria numa call com você durante o dia, trabalhando e conversando sobre ficção científica, sobre o livro, mas para não estender muito, é, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os leitores de ficção científica. Bom, queria convidar, né, a todos os leitores, não só de ficção científica, de ficção em geral, que venham conhecer, né, meu livro, Potos.exe. Eu escrevi para vocês. Eu escrevi justamente, é um livro que eu queria que agradasse o leitor mais ali exigente, né? Um livro que entretesse, que fizesse a gente pensar ao mesmo tempo. Então, eu tentei misturar filosofia com aventura, né, com essa ambientação. Então eu tenho muito essa visão, como eu falei, cinematográfica, pensando em filmes e séries. Então eu escrevi muito dessa forma, né? Que é o que você falou ali. Minha esposa é arquiteta e eu, desde que eu conheci ela, quando eu viajo, quando eu vou nos lugares, eu passo a prestar atenção muito mais disso, né? E acho que você vê isso aí nos capítulos, né? Descrever a arquitetura, descrever o espaço Sabe? onde a pessoa está, para o leitor se localizar, porque é isso que acho que isso foi meu maior trunfo, minha maior maldição, né? Igual eu te falei, é tornar a história verossímil. Quero que a pessoa leia e é óbvio que podem passar coisas, mas que pelo menos na maior parte dos momentos ela acredite naquilo, né? Nesse mundo, nesses personagens, no que está acontecendo ali. Então convido todos a conhecer Potos.exe. Eu fiz pensando mesmo nos leitores, divertir, pensar e junto a gente poder discutir esse tema,
né? E de uma forma diferente, que foge um pouco aí do comum que a gente lê na ficção envolvendo inteligência artificial. Tenho certeza que a maioria, né, vai se surpreender com a história. Eu gostaria de um feedback. Quem quiser me mandar, sou extremamente aberto, tanto de sugestões, é, de coisas que eu poderia ter feito diferente, ou também sugestões para continuidade aí dessa história. Convido também a conhecerem meus contos. A maioria deles está lá no site Um Leitor de Sci-Fi. E que aí eu já vou mais para um lado de terror cósmico, um lado de hard sci-fi. Então, convido a todos também a conhecer. Bom, quem não conhece a escrita do Aron e quer um aperitivo, quer descobrir como é que é a leitura dele, entra no nosso site aqui, no leitorsci-fi.com.br. Na barra contos, tem muito conto dele lá publicado. Lê O Silêncio do Criador, que para mim é o melhor que ele publicou lá até agora. Entra nas redes dele também e conhece o próprio site dele, onde ele publica também muitas coisas. E me fala se você não vai querer ler esse livro aqui. Aron, só cita a sua rede, é arroba. aron.ucid.autor, né? E o site é aronucid.com. Fechou. Eu vou deixar também o arroba dele aqui. Então, galera, por hoje é isso. Eu queria ficar muito, muito tempo aqui com vocês conversando, mas o Aron também tem uma vida para seguir ali. A IA tá contra mim aqui, derrubando tudo, mas não deixaremos de falar dele, que é a ficção dela, que é a ficção científica, dela, que é a IA, e de nossos autores nacionais. Muito obrigado, Aron, e Obrigado. espero te ver em breve. Em breve sai resenha, tá? Foi um prazer falar com você e com todos os leitores aí do site. Valeu. Tchau, tchau. Ah, Tchau, abraço.